mulher. Estaremos estudando as mulheres da Bíblia. Vamos ler o livro de Esther e o livro de Ruth. Foram duas mulheres que, vivendo em uma cultura que as mulheres não tinham seus nomes, não tinha nenhum direito sobre os seus nomes. Ruth e Esther tiveram um livro na Bíblia escrito com os seus nomes. Então vamos aprender um pouco com essas duas mulheres. Uma coisa que nós precisamos aprender com os judeus eles se posicionam. Os judeus eles servem somente ao Deus vivo. Os judeus eles se prostram somente diante do Deus vivo. E a Bíblia diz que os judeus rejeitaram a salvação em Cristo. Por que os judeus rejeitaram a salvação em Cristo? Porque a forma com que o evangelho estava sendo apresentado a eles não era a forma que eles acreditavam que estava escrito nas Escrituras. Por isso Deus ainda tem um pacto com aquele povo. E a Bíblia diz que porque eles rejeitaram, nós tivemos o direito a essa salvação. E quando nós aceitamos essa salvação, que é Jesus, nós nos tornamos judeus enxertados. Os judeus são a árvore e nós somos enxertados nessa árvore. Então nós precisamos aprender, termos a mentalidade dos judeus. Mentalidade de povo corajoso, de povo livre, de povo que só se dobra perante o Deus vivo, perante o Deus Altíssimo, porque é a esse Deus que nós servimos, o mesmo Deus dos judeus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. E quando Amã passava perante o pátio, todos se prostravam, porém Mardoqueu não se prostrava. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do seu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Existe um povo que tem uma lei diferente de toda a lei do reino. Nós somos este povo. O povo do Deus vivo. A nossa lei é a sua palavra, é a Bíblia. E nós precisamos cumprir o que está nessa palavra, se quisermos viver a vida abundante que esse Deus tem para nós. O povo de Deus, ele sempre foi perseguido, porque o povo de Deus é um povo livre. Quando nós somos livres, nós somos perseguidos. Esse é um costume dos judeus. Quando eles estão passando por grande momento de aflição, eles rasgam as suas vestes, eles se cobrem de cinza e eles clamam ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. É uma forma deles se humilharem na presença do Criador. E sempre quando nós nos posicionamos diante do nosso Deus, Ele nos ouve e Ele envia socorro para nós. E Mardoqueu, mais uma vez, quebra regras. Para alcançarmos o favor do nosso Deus, é preciso quebrarmos regras. Não podemos viver de regras, mas precisamos sim vivermos de princípios. E Mardoqueu foi para a porta do rei vestido de saco e coberto de cinza. E não era uma lei que não se podia estar na porta do rei vestido de saco e coberto de cinza. Mas também era um decreto de que ninguém poderia entrar na presença do rei se não fosse chamado, porque se entrasse, morreria, a não ser que achasse favor aos olhos do rei e o rei estendesse o seu cetro. E Esther fez com que Mardoqueu soubesse disso. E ela disse: olha, tem 30 dias que o rei não me chama na sua presença. E é uma lei, e eu não posso entrar lá sem ser chamada, porque senão eu vou morrer. E Mardoqueu fez com que Esther se posicionasse como judia. E Mardoqueu disse assim para Esther: olha, se você não se posicionar a favor dos judeus, Deus vai levantar socorro de qualquer outro lado.
porque os judeus acreditam que Deus é Deus que age indiferente da situação. E Mardoqueu fez com que Esther lembrasse disso. Talvez Esther já tinha esquecido. Esther agora estava ali envolvida com toda a cultura do palácio, com toda a cultura dos egípcios. E ela estava deixando para trás os ensinamentos da Bíblia, o conhecimento do seu Deus. E Mardoqueu fez Esther lembrar: se você não se posicionar e não se levantar e não fizer nada em favor dos judeus, Deus vai levantar ajuda para os judeus de outro lugar. Mas quem sabe não foi para isso que você foi colocada como rainha. Quem sabe não foi para isso que Deus permitiu que você chegasse a ser rainha. Mardoqueu sabia que é Deus quem eleva e quem abate todos os humanos. E Esther também acreditava nisso, Esther também sabia disso. E Esther sabia os caminhos, sabia como se posicionar diante de Deus, diante das pessoas, porque Esther era sábia, Esther era cheia com o Espírito Santo. E Esther mandou uma resposta a Mardoqueu e disse: olha, peça que todos os judeus de Suzã jejuem por mim por 3 dias, não comam e nem bebam, de dia e de noite, por 3 dias. E eu vou pedir que as minhas moças também, e eu também, jejuarei e orarei por 3 dias e 3 noites. E eu entrarei na presença do rei, sem ser chamada. E se eu perecer, pereci. Quando nós conhecemos o Deus vivo, quando conhecemos a sua lei, o nosso posicionamento diante da sua vontade precisa ser maior do que o amor à nossa própria vida. Não podemos amar a nossa própria vida mais do que o nosso Deus. Porque é isso que Jesus disse: aquele que ama essa vida mais do que a mim não é digno de mim. Mas quando nós amamos o nosso Deus mais do que a nós mesmos, Ele manda socorro para nós. E então, Mardoqueu fez conforme tudo que Esther lhe pediu. Foi e avisou todos os judeus, e eles começaram um jejum, todo o povo judeu, de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, clamando a Deus pela provisão, clamando a Deus pela libertação. E quando nós nos colocamos diante do nosso Deus, Ele nos ouve. Ele envia socorro para nós. Deus dá uma estratégia a Esther. Como ela deveria se portar para que o favor de Deus fosse dado a ela. Precisamos ter estratégias. Não podemos agir conforme a nossa vontade, conforme as regras desse mundo, conforme aquilo com que o sistema nos ensina. Mas precisamos nos colocar diante de Deus, ouvir a sua voz e a colocar em prática. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos dá estratégias para agir diante das adversidades, diante dos desafios da vida. Mulher, busque a sabedoria de Deus para edificar o seu lar. Não haja segundo as regras deste mundo, não haja segundo os costumes deste mundo. Fique em silêncio, ouça a voz do Criador e a pratique. Como que você ouve a voz do Criador lendo a sua palavra e obedecendo? Há vida abundante nesta palavra, mas precisamos buscar o conhecimento acima do ouro e da prata. Você do YouTube, não deixa de deixar o joinha, se inscrever no canal, assinar, ative o sininho, as notificações, deixe um comentário abaixo aqui desse vídeo. Vamos fazer com que o YouTube divulgue este canal para outras pessoas. Vamos fazer com que a palavra de Deus cresça. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você possa cumprir o seu propósito nessa vida e com o futuro herdar a vida eterna.